Sim, tem relação com o período das grandes navegações e é o tema que iremos falar nesse vídeo. E para começar, no século XI na Europa, houve o fim do feudalismo e o início do capitalismo mercantil, ou mercantilismo. Mas começaram a surgir problemas, como o crescimento acelerado da população e os alimentos ficavam cada vez mais escassos e aumentavam os preços. Mas os europeus conseguiram achar a solução, que era a expansão do mercado por meio da conquista de novos mercados e a busca de novas rotas para o Oriente. Ou seja, a revolução comercial foi resultado da crise na Europa. Mas não só foram fatores econômicos que levaram os europeus a lançar-se ao mar. Para isso, concorreram igualmente fatores de ordem cultural, como o espírito de aventura, o desejo de conhecimento e o empenho religioso de propagar a fé cristã. Amém! Um dos países que mais se destacou foi Portugal, pois foram os primeiros a lançar-se à aventura das grandes navegações, e alguns fatores contribuíram para esse pioneirismo, como por exemplo, o país já era um reino unificado e independente, a burguesia passou a ter grande influência junto ao rei, Portugal desfrutava de uma posição privilegiada e, no século XV, sob o estímulo de Dom Henrique, o navegador, surgiu em Algarve, próximo a Sagres, um centro de estudos de navegação. O infante atraiu astrônomos, cartógrafos e pilotos, que desenvolveram estudos náuticos necessários para levar adiante expedições marítimas. Era a chamada Escola de Sagres. Ô, sem sair. Vamos lá. Vai copiar. Nesse processo, foram importantes o desenvolvimento da cartografia, a invenção de instrumentos como a bússola e o astrolábio, e o aperfeiçoamento das técnicas de construção de barcos, como as caravelas. Os primeiros resultados desses preparativos foi a conquista de vários territórios e o início do processo chamado de Caminho Marítimo para as Índias, que tinha como objetivo chegar às Índias contornando o sul da África. Em 1490, finalmente, Vasco da Gama chegou às Índias, 45 anos depois da tomada de Constantinopla pelos turcos. Os europeus encontravam outra via de comunicação com o Oriente. Deixava de depender, assim, dos intermediários árabes e dos mercadores da Península Itálica. De volta a Lisboa, Vasco da Gama trazia as caravelas abarrotadas de especiarias, que, uma vez vendidas, proporcionaram lucros de 6.000%. Já em 1500, uma nova frota destinada às Índias partiu de Lisboa. Era chefiada por Pedro Álvares Cabral, que, de passagem, tomaria posse para os portugueses de terras situadas na América do Sul. Terra à vista! Vamos até lá! Oh man, what the motherfuck? Tá, mano, tudo pra casa, tchau. Mas que bela terra! A partir de hoje ele chamaria de Veracruz e pertencerá ao governo português. Encantados com o que viram, os portugueses chamaram aquela terra de Ilha de Veracruz, nome mudado no ano seguinte para Terra de Santa Cruz. E após a descoberta do pau-brasil, mudou para Brasil. A partir disso, a troca de mercadorias entre os portugueses e os índios se intensificou. Sem prática comercial, os povos nativos daquela região da América tinham pouco a oferecer diante dos atrativos do Oriente. Já Cristóvão Colombo entrou para o serviço do governo espanhol, fortalecendo a concorrência marítima com Portugal.
Ele afirmava que a Terra era redonda e que o modo mais certo de alcançar as Índias seria navegar pelo Atlântico rumo oeste. Com o apoio do governo espanhol, obteve 3 navios e a promessa de cargo de vice-rei das terras que encontrasse. Colombo atingiu a América pensando ter chegado às Índias. Chamou os habitantes de índios, o nome que persiste até hoje. Um nativo! Não era chamado de índio, não. Índio! Com a disputa entre Portugal e Espanha, o Papa Alexandre VI anunciou a bula intercoeteira, que favorecia apenas os europeus. Em Lisboa, o rei Dom João II rejeitou a decisão. Para evitar o conflito, o Papa instituiu o Tratado de Tordesilhas, assinado por representantes dos dois países em 1494.